vamos falar sobre o segundo passo. Tudo bem com você? Sou o pastor Luciano. Se você não está acompanhando essa série, acompanhe. Já fizemos o primeiro passo, falamos a respeito de amor e agora nós vamos falar sobre o segundo passo, que é a aliança. Aliança é uma das coisas muito importantes da igreja. Já falamos de amor e vamos falar de 12 coisas importantíssimas para você ter uma vida espiritual maravilhosa. Aliança, aqui ó, eu tenho duas alianças. Tenho a aliança desse lado aqui, que é a aliança com a minha esposa, e tenho essa aliança, que é a aliança com a igreja. Eu quero falar sobre isto hoje, né? Esses 12 passos importantíssimos que você tem que ter. Primeiro passo é o amor e segundo passo é a aliança. Porque para ter uma aliança, você precisa primeiro ter um amor. E depois que você tem um amor, você vai construir uma aliança. A Bíblia, desde ali de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre buscou ter uma aliança com o homem. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, ele pede assim: guarda a minha aliança. Ele fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Essa aliança que ele fez foi uma aliança estabelecida entre ele e Moisés e o povo. Essa aliança durou até Cristo Jesus. Depois de Cristo se inicia a nova aliança. Um dos livros importantíssimos que fala sobre isso é o livro de Hebreus. Fala muito sobre a antiga aliança e a nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Mas eu quero falar sobre a importância de você ter uma aliança com Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala o quê? Que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entro na igreja, o que acontece? Eu praticamente caso com Cristo, porque eu sou a noiva e ele é o noivo. Tem que ter um casamento. Se não houver um casamento, não há como ter uma aliança. Para ter uma aliança precisa de um casamento. Hoje em dia você vê as pessoas não querendo casar e querendo levar com uma aliança. Não tem jeito. A partir do momento que você coloca uma aliança no dedo, você está casado e você precisa entender muito bem sobre isso. E nós precisamos ter aliança. Ao chegar na igreja, você vai precisar ter uma aliança com o ministério da igreja. O que nós mais notamos hoje? As pessoas não têm aliança. Então ela ficou mudando de ministério. Por quê? Porque ela não tem aliança. Eu estou 17 anos na Renascer. Pretendo ficar até o final. Só se Deus realmente mudar o meu caminho ou se eu quebrar minha aliança com a Renascer. Mas enquanto eu tiver aliança, eu sempre vou ser Renascer até morrer. Então é interessante você entender isso no teu espírito. Você precisa construir uma aliança. Vou dar um exemplo, Paulo e Silas. Em Atos capítulo 16, versículo 23 adiante, fala que eles foram açoitados, falam que eles receberam vários açoites e depois foi jogado na prisão. Mesmo nessa circunstância de dores, de perseguição, tudo, Paulo e Silas não perderam uma aliança com Deus. Pelo contrário, eles continuaram esta aliança. E louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, o que acontece? Automaticamente Paulo e Silas vivem ali aquele momento maravilhoso aonde Deus visita ele. Por quê? Porque eles guardaram a aliança. Você precisa guardar a aliança. Outro exemplo importante que eu quero dar é Davi e Jonatas. Davi, ele era o rei ungido por Deus, mas Saul era o rei ungido pelo povo. Deus também tinha ungido Saul, mas Saul não guardou a aliança, perdeu o trono, Deus deu a aliança para Davi. E aí Jonatas, de maneira natural, ele seria o sucessor do pai. Mas Jonatas, ele viu que Davi era o sucessor de Deus. E ele constrói uma aliança linda de Jonatas e de Davi. Também o exemplo do apóstolo e da bispa Sônia, que guardam a aliança, tanto do ministério como eles. Mais de 40 anos de ministério, mais de 40 anos de casado, quase 50 anos que eles vivem juntos. Isso demonstra que a Igreja Renascer em Cristo é fundamentada debaixo da aliança. Deixa aí o seu comentário, porque é a maneira que eu consigo saber se você está acompanhando essa série que nós estamos fazendo. Deixa o comentário e aí nós vamos passar depois à frente o terceiro passo. Maravilhoso. Acompanhe os vídeos, esteja ligado. Qualquer dúvida, fale com o seu discipulador ou pode falar comigo mesmo, que nós vamos debater sobre o assunto aliança. Obrigado, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.